nós temos aí, primeira questão, da banca FEPESE, tem o texto, cujo título é Marcela, mas não vai precisar fazer leitura do texto. Vamos lá, ó, é Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é um trecho. Marcela foi, no romance aqui de Machado de Assis, ela foi uma das namoradas de Brás Cubas, e ela era uma prostituta muito chique, né, fina, e ele gastou praticamente toda a fortuna do pai dele com ela, porque ele tinha que sustentar o luxo dela. É uma história muito bacana para ler, assim, no momento que você estiver tranquila, sem fazer nada, fazer uma leitura devagar, tranquila para entender, porque a linguagem do Machado de Assis tem que ler tranquilamente, senão a gente acaba fazendo confusão um pouquinho. Bom, então vamos lá assim, ó. Já está aqui o gabaritinho, tá? Que é a letra A, mas vamos explicar por quê, né? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Pronto. Ó, tá assim, ó. Assinale a alternativa correta. A frase: teve duas fases a nossa paixão. Está na ordem direta. Predicado mais sujeito. Sim. Vamos lá. Primeira coisa, quem é o verbo aqui? O verbo aqui é o teve. Então, teve duas fases, separo aqui, a nossa paixão é o sujeito e teve duas fases é o predicado. Ou seja, esta oração, ela está na ordem invertida, ela está na ordem indireta. Qual é a ordem direta da língua portuguesa? Sujeito mais verbo mais complemento. Então, se o sujeito é a nossa paixão, então o certo é a nossa paixão. Aqui, verbo, teve. Aqui, ó, teve. Teve o quê? Complemento. Duas fases. Então, olha aí, separando agora, ó. Separei aqui o sujeito do predicado, olha aqui o sujeito, olha aqui o meu verbo e olha o meu complemento. Isso aqui é chamado de ordem direta, certo? Então, questão 1, letra A. Vamos observar a letra B. Ó, letra A. Então, letra B. Na frase, não o era de graça. Em seu contexto, o pronome o refere-se diretamente ao amor de Marcela, retornando essa palavra. Digitado errado aqui. Retornando. Acertar aqui. Opa. Retornando essa palavra. Bom, então vamos ver se realmente não o era de graça. Então o texto diz assim, ó. Teve duas fases a nossa paixão, ou ligação. Aliás, começa antes aqui, ó. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela. Não já cavalgando o corcel do cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso. Teve duas fases a nossa paixão ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu, de nomes, não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira é o quê? A consular, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias e eu concentrei todos os poderes da minha mão. Foi a fase cesariana, era o meu universo, mas, ai triste, não o era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas do meu pai. Ele dava-me tudo o que lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também.
Mas a tal extremo chegou o abuso, que ele restringiu um pouco as franquezas, depois mais, depois mais. Então recorri à minha mãe e induzia a desviar alguma coisa, que me dava às escondidas. Era pouco. Lancei mão de um recurso útil, entre a sacar sobre a herança de meu pai e assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. Machado de Assis. Então, aqui esse trechinho fala que o pai dele dava de tudo para ele, porque o pai dele era rico, né? E ele já era um homem formado, mas ele só queria saber de boemia, passear, né? Farrear. Até que o pai percebeu que ele estava gastando muito o dinheiro dele, e aí ele começou a pedir para a mãe. E a mãe fazia isso, dava o dinheiro, né? Então, quando fala que não o era de graça, de fato, não está se referindo ao amor de Marcela, né? Que eu li aqui e dei continuidade, deixa eu achar aqui, ó. Universo, mas ai triste, não o era de graça. Ó, não o era de graça. O quê? Era o meu universo, o universo dele. O universo dele era viver namorando por aí, né? Ele era muito namorador. Então, este era o universo dele, de gastar. Só que esse universo dele não era de graça. Quando ele falava que não era de graça, é porque ele gastava muito e ele dependia de quem? Do pai. Então, ele não trabalhava, nunca trabalhou, então não está se referindo diretamente ao amor. Na letra C, ele dava-me tudo o que lhe pedia. Há exemplo claro de que o sujeito precisa concordar com seu objeto. Sujeito não é obrigado a concordar com o objeto. Se eu tenho uma frase assim, ó, eu, sujeito, comprei, verbo, 5 carros. Carros é o meu objeto. O objeto não tem que concordar com o eu, né? E nem concordar com o verbo. Senão ficaria, eu compramos 5 carros. Não, eu comprei 5 carros. Então, tá fora ser por conta disso. Na letra D, diz assim, e induzia a desviar alguma coisa, que coisa é coisa arcaica, né? Uma palavra arcaica, que me dava às escondidas. A palavra que é o elemento coesivo de valor de causa. Olha que interessante essa questão aqui. Isso aqui, ó. Tá falando que ele é um valor de causa. O que é causa? Causa é a mesma coisa do que motivo, razão. Aqui, no caso, seria a oração subordinada adverbial causal. Agora, vamos lá. Que me dava às escondidas? Alguma coisa, alguma coisa. Isso aqui, ele é um pronome relativo. Ou seja, o fato de ele fazer uma retomada com o elemento que antecede, ele é pronome relativo. Pronome relativo não tem nada a ver com relação de causa. Relação de causa está dentro da oração subordinada adverbial. Pronome relativo está dentro da oração subordinada adjetiva. São duas orações com sentidos completamente diferentes, tá? Tudo bem? Mas o asno da paciência. A palavra mas tem valor aditivo. Não. A palavra mas, ela tem valor adversativo, tá? Ou seja, dependendo do contexto, pode até ter o valor mas, pode até ter um valor aditivo. Por exemplo, se eu colocar uma frase assim, Ana é bonita, mas inteligente. Ana é bonita, mas inteligente. Esse mas está no sentido de e. É bonita e inteligente. Aí é aditivo. Tá? Mas nesse caso, ele é valor de oposição. Ele se opõe em relação à oração anterior. Então, reforçando, questão 1, letra A. Se ficou alguma dúvida, você fala, tá? Vou bem devagar, tranquilo, para a gente ir retomando por esses dias aí que você ficou parada.
né? E para ir buscando aí a lembrança da teoria. Tá bom? Acertou quantas questões? Português acertei 18 de 20, né? Eu me sinto muito orgulhoso em poder prestar essas provas, esses concursos, ficar tranquilo na parte de gramática e de redação.